Segundo Crônicas, capítulo 34, versículos 14 a 19 inicialmente. Depois vamos lá só porque o texto é longo, para o versículo 29 a 32. Crônicas é uma repetição dos livros, dos fatos que acompanham a história de Israel, que está registrado lá em 1º e 2º Reis. Segundo Crônicas, Velho Testamento, segundo Crônicas, capítulo 34, versículos 14 a 19. Diz o seguinte: quando eu tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que executam. E relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu nele diante do rei. E tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes e ordenou ao rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Micá, e a Safã, o escrivão, Isaías, ao serviço do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelo restante de Israel e Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Mais lá para diante, no versículo 29 até o 32. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrada na casa do Senhor. E o rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, e de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todos que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus e Deus dos seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. E enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos nesta manhã em Teu nome. Obrigado por todo o tempo que já tivemos de adoração, o Deus, de presenciarmos, de ouvirmos testemunhos tão maravilhosos e eficientes da Tua palavra. Meu Deus, abre nosso coração, a nossa mente, para que a gente seja tocado pelo Teu Espírito no desafio, Senhor, do que a Tua palavra tem a revelar a cada um de nós. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos e dizemos amém. Amém. Um dia desses eu estava fui fazer uma viagem para São Paulo,
e fui até o aeroporto no meu carro. E eu costumo, quando vou de maneira rápida, às vezes eu volto no mesmo dia, eu deixo um daqueles estacionamentos, né, vou lá, eles me transladam até o aeroporto propriamente dito, depois, no retorno, eles me trazem de novo, eu pego o meu carro e volto, para evitar que, né, alguém vá me levar, me trazer, é mais barato também. E assim eu fiz um dia, só que quando eu cheguei no aeroporto e estacionei meu carro lá nesse estacionamento, e eu fui tirar as minhas coisas, cadê o meu celular? E eu não consegui achar o celular. Eu mexi o carro, virei para cá, para lá, fucei embaixo dos bancos, etc. Abri. Aí eu falei, será que eu esqueci o celular em casa? Não é possível. Como é que eu vou fazer? Lá está a minha passagem, eu tinha feito meu check-in, lá estão os meus endereços, os telefones que eu preciso. Vai ser difícil eu ir a São Paulo, né, sem esse meu celular. Mas eu falei, mas o celular estava comigo. Onde é que ele foi parar? De novo, né, olhei o carro em todos os cantos possíveis. E aí eu já estava quase desistindo, falando, não tem sentido ir para São Paulo sem o celular, não vai ser possível realizar o que eu preciso fazer lá sem o celular. Isso é o problema hoje, né? A gente fica prisioneiro dessas maquininhas, dessa tecnologia, e quando elas falham, elas desaparecem, nós a perdemos, a gente fica, né, meio apavorado. Aí eu tive um momento de lucidez, eu tenho quase certeza que está nesse carro, mas não sei onde. Vou ligar para ele, né? Se ele estiver no carro, ele vai tocar. Espero que ele seja com bateria, né? Aí pedi o telefone emprestado do pessoal lá do estacionamento, liguei e aí escutei, né, aliviado, né, o som do telefone. E aí eu fui, né, tentando ver onde é que estava e consegui. Ele tinha entrado num cantinho entre o banco e os instrumentos, e da maneira que eu não conseguia enxergá-lo, mas atrás do som eu consegui ir direto e pegar, e aí me senti aliviado. E aí encontrei o telefone e pude fazer a minha viagem tranquila e fui e voltei em paz. Ele estava comigo, mas estava perdido. Às vezes acontece isso. E nessa narrativa bíblica aqui, foi um momento desses de Israel, quando o livro de Deus tinha sido esquecido, estava abandonado. Mas o templo estava lá. E Josias foi um desses reis, chamado de reis bons, que fez um bom reinado, né, que encontrou graça diante de Deus. O pai dele, Manassés, está ali no capítulo 33, fez tudo o que era mal diante dos olhos do Senhor. E essa é a sucessão dos reis. Desde que Salomão morreu, né, o povo se dividiu em dois reinos, o reino de Israel do norte e Judá do sul. E no reino do norte passaram 19 reis. E diz a narrativa bíblica que todos eles fizeram mal, coisas más diante de Deus. Ou seja, não andaram nos caminhos do Senhor, não observaram o Senhor, não agradaram a Deus. No reinado do sul de Judá, do qual Josias faz parte, tiveram 20 reis. 12 foram maus e 8 foram bons reis, entre os quais Josias. O seu pai Manassés fez tudo que era terrível diante de Deus, mas lá no meio para o final do seu reinado, ele se arrependeu. Diz aqui no capítulo 33, versículo 13, que fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele e atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. E então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus e restaurou os altares do Senhor. Eles, depois de ter sofrido, depois de Deus ter enviado uma nação para derrotarem eles, foi levado prisioneiro, mas em um momento de lucidez lá, ele acordou e fez como filho pródigo e acabou atendendo a Deus, se reconciliando com Deus, se humilhando diante de Deus
orou e Deus respondeu. Mas o seu filho Amon não teve o mesmo fim, né? Reinou pouco tempo e acabou fazendo o que era mal diante de Deus. E vem Josias, que começou a reinar quando tinha 8 anos, é o que está escrito ali nos primeiros versículos do capítulo 34. Diz que ele reinou 31 anos em Jerusalém. E olha a frase: fez o que era reto perante o Senhor. E olha o complemento: e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele, por certo, não orientou a sua vida em cima do mau testemunho do seu pai, aliás, do seu avô Manassés, e nem do seu pai, mas andou nos caminhos de Davi. E eu quero aqui dizer para vocês uma coisa muito importante, o que me leva a pensar aqui nesse texto. Josias andou nos caminhos de Davi, porque os caminhos do seu pai não foram bons caminhos, aliás, do seu avô. O caminho de Amon, seu pai, também não foram bons caminhos, porque eles não deixaram legado nenhum digno de ser seguido. Eu falei a vocês que eu sou a 4ª geração de cristãos. Isso não me garante a salvação, nunca me garantiu a salvação, porque a nossa salvação, ela é uma decisão pessoal de cada um de nós. Ninguém encontra salvação por herança de fé, ou porque o seu pai, a sua mãe foi cristão, então eu tenho garantido a minha salvação. Não, a nossa salvação é um encontro pessoal de cada um de nós com Deus. Quando reconhecemos os nossos maus caminhos, quando reconhecemos que Jesus é a única esperança nossa, quando reconhecemos o nosso estado de pecado, de pecadores que somos, nos arrependemos e então abrimos o nosso coração para que Jesus se torne o Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas sabe, eu tenho uma coisa que é muito importante na minha vida, que chama herança de fé. Eu conheço esse livro aqui porque os meus antepassados leram este livro e meu pai me ensinou a ler este livro. Não foi o que aconteceu com os outros aqui. O livro estava perdido. Eu fico preocupado às vezes, porque nós estamos preocupados com a nossa salvação, com a salvação dos nossos queridos, mas não deixamos a eles o legado de olhar para a Bíblia como um livro significativo, importante, porque é a própria palavra de Deus viva, eficaz, eficiente e atuante. Não como um livro de história, que conta a história de Deus, do povo de Deus, de Israel. Também é isso. Mas o valor da Bíblia é porque é Deus falando. Cada vez que a gente abre a Bíblia, a gente não está lendo uma narrativa bíblica, é Deus que está falando com a gente. Através dessas narrativas, através dessas histórias. E a gente é tocada pelo Espírito de Deus, a gente é mexido pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus faz isso, pega a palavra de Deus e faz com que ela seja qual espada de 2 gumes penetrante, que vai lá no profundo da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito, e nos faz entender, nos faz discernir as verdades que precisamos naquele momento. O que me preocupa é que muitas vezes a palavra de Deus tem estado esquecida dentro das nossas estantes, talvez lá na mesa da nossa sala, como algo que seja, né, que tenha algum poder contra o inferno, por estar lá aberta, com um talismã ou coisa parecida, e não como algo que é o seu livro de cabeceira, é aquela revelação, quando eu quero saber que Deus quer falar comigo, eu abro a Bíblia e vou escutar o que Deus está falando comigo.
este legado de deixar aos nossos filhos essa fome, essa sede e esse desejo pela palavra de Deus é muito importante. Eu estava essa semana numa assembleia da Sociedade Bíblica do Brasil. E estávamos lá discutindo, né, o plano para o próximo triênio da Sociedade Bíblica do Brasil. E uma das perguntas que se fazia para se pensar e se procurar uma solução em grupo era a seguinte: nos próximos anos, 5, 10 anos, será que a Bíblia terá ainda algum impacto no meio da nossa sociedade? Será? É para a gente pensar. Como é que nós podemos garantir que a geração de amanhã, ou a geração dos garotos, das crianças de hoje, vão continuar sendo impactados com a palavra de Deus? Ou será que daqui a 5 anos as pessoas verão com descrédito a palavra de Deus? Ou quando você fala de Bíblia para elas e falar de um outro livro que está no best-seller, encabeçando as vendas nas livrarias, será a mesma coisa? Eu creio que Deus tem os seus planos, os seus projetos que são infalíveis. Mas eu fico pensando o quanto eu estou, o quanto nós, como pessoas, como indivíduos e como igrejas, estaremos concorrendo, cooperando com Deus para que realmente a Bíblia continue a ser a palavra de Deus revelada e as pessoas se interessem por ela. Hoje, por exemplo, os Gideões pegam o Novo Testamento e apresentam a pessoa, e a pessoa sabe o que é a Bíblia de uma forma, mais ignorante que ela seja. Ela sabe o que significa a palavra de Deus, sabe o que significa a Bíblia. Mas será que daqui 5, 10 anos, quando um Gideão chegar lá, ou qualquer outra organização, e for dar a Bíblia para alguém, a pessoa vai olhar assim e falar: não, tá, tudo bem, deixa aí, isso aí não tem valor nenhum. É uma pergunta que merece ser pensada para termos uma resposta. Eu diria que a nossa cooperação, a nossa parte nisso, é de que, primeiro, realmente a Bíblia tenha um significado especial para cada um de nós. Mas não como um livro bonito, não como um livro interessante que fica lá na estante, que vai ser consultado de vez em quando, ou que tem a capa bonita, mas como um livro que seja o seu manual, que seja o teu manual. Mas não fique esquecido, como aqui no Estado, como aqui no caso da narrativa bíblica, esquecido. Passaram gerações e estava lá perdido. No meio, sabe aonde? No templo. No templo. Josias teve a sua importância na história de Israel, ou mais especificamente lá de Judá, porque ele fez uma reforma no templo. E quando eu comecei a ler vocês que tinha o dinheiro aqui, é porque ele arranjou uma certa importância de dinheiro e achou as pessoas, os trabalhadores, e deu para eles dinheiro e falou: vão lá reformar o templo. E eles foram reformar o templo. E quando começaram a reformar o templo, talvez mexendo naquelas coisas todas entulhadas lá, caídas, destruídas, acharam um livro. E a narrativa bíblica chama a atenção: acharam o livro. E quando levaram esse livro à presença do rei, olha a atitude deles, do rei. Diz que o rei rasgou as suas vestes, né? Rasgou as suas vestes. E ordenou imediatamente que chamasse todo mundo e leu o livro da lei para todas as pessoas do seu reino. E eles fizeram uma aliança de compromisso que iriam andar segundo tudo aquilo que estava escrito naquele livro. Mas onde é que estava perdido esse livro? Não estava na casa do sacerdote, não estava na casa do rei. O livro estava perdido no templo. E eu pergunto: será que a Bíblia está perdida no meu celular?
Será aquela perdida na minha estante? Ou será aquele livro gasto, quando eu estou manuseando ele sempre, continuamente, para ouvir a voz de Deus? As pessoas às vezes se iludem pensando que o único lugar onde se ouve a palavra de Deus é aqui. Quando se está falando, é claro que este é um lugar. É claro que você tem que vir aqui, pelo menos vir aqui para escutar a palavra de Deus. Mas o mais importante é que você esteja escutando a voz do Senhor durante a semana, o tempo todo, quando você está lendo a palavra de Deus. Eu estou preocupado que a minha geração leia a palavra de Deus. Eu tenho 2 filhas que já têm quase 40 anos, ou acho que tem mais de 40, nem sei. Preciso perguntar para a Beth. Eu tenho um neto de 17 anos já, então a gente fica perdido, né? A gente fica perdido nas gerações. Mas eu, esse tempo atrás, estava me perguntando, será que as minhas 2 filhas, com as quais eu tenho compromisso, estão lendo a palavra de Deus? Eu falo. Eu procuro ser o exemplo. Mas será? O que eu poderia fazer para que eu tivesse certeza de que elas estão lendo a palavra de Deus? E aí, eu tive, não sei se foi revelação de Deus ou eu usei a tecnologia fácil. Então, todas as semanas, pelo menos um dia da semana, eu mando via WhatsApp ou via e-mail uma meditação, onde existe um texto bíblico e existe a mensagem explicada. Aí eu falei, se elas não leem por si mesmo, espontaneamente, vão ler o meu e-mail, vão ler o meu WhatsApp. E nesse dia, elas vão ler o que está escrito lá. Então, eu acredito na eficiência da palavra de Deus, e eu acredito que aquele texto bíblico que lá está, por pequeno que seja, vai fazer alguma diferença na vida delas. Eu acredito isso. Por isso eu me empenho em fazer isso. Eu estou, de certa forma, garantindo de que elas leiam a palavra voluntariamente ou involuntariamente. É importante que a gente garanta às gerações outras aquilo que nós aprendemos, o que temos, o que somos. Para garantir que a fé esteja viva. A salvação das minhas filhas depende da atitude delas. Mas a herança de fé que eu recebi do meu avô e do meu pai, eu estou me esforçando para que esta fé chegue às minhas filhas, e agora a minha preocupação é com os meus netos, para que eles tenham a mesma herança de fé. Para que eu possa garantir, pelo menos, esse legado às minhas gerações. Para que a Bíblia seja alguma coisa significativa na vida deles e não se perca durante as gerações. Daqui a pouco vai ser um outro livro qualquer, não expressivo, não entendido, não compreendido, como sendo a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é capaz de transformar o coração do ser humano. Só. Porque é Deus falando. E diz o texto que é o Espírito de Deus que esclarece, que convence as pessoas do seu pecado, da sua miséria, da sua necessidade de salvação e do caminho dos céus. O que me chama a atenção aqui nesse texto, do livro perdido lá no templo, é que Josias entendeu o significado que era ter esse texto de volta, ter a Bíblia de volta, a Bíblia deles naquele tempo, ter as Escrituras
Creem alguns historiadores que era parte da Escritura, que era o livro de Deuteronômio. Não era nem todos os livros, mas Deuteronômios. Mas ele leu aquele livro, foi lido diante dele, e ele achou que tinha que fazer uma coisa muito importante, porque eles estavam andando fora dos caminhos do Senhor. Embora ele estivesse fazendo coisas boas, que ele fez coisas boas do Senhor, mas ele entendeu que ainda eles não estavam obedecendo a Deus e andando retamente em todos os seus caminhos. Josias não estava fazendo o que fez de mal do seu pai, o seu avô, mas quando ele foi confrontado com a verdade do livro, ele entendeu que muitos concertos precisavam ser feitos. E aqui vem uma lição muito importante. A gente acha, e a maioria das pessoas fazem isso, quando eu quero saber se tudo está bem comigo, com Deus, se Deus está contente comigo, se eu estou andando no caminho do Senhor, se o Senhor está abençoando, eu começo a olhar para a minha vida. Então, estou bem, tudo que eu faço é abençoado, tem os projetos, estou indo de vento em popa, minha vida familiar está tranquila, não tem brigas lá, não tem nada. Eu começo a medir o grau da minha espiritualidade, o grau da minha perfeição, da minha santidade. Eu começo a ter como padrão de comparação, de avaliação, esses sucessos na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, nas coisas que eu estou fazendo, nas bênçãos que estão acontecendo. E isso é ilusório. A única coisa, o único padrão que vai dizer se eu estou realmente andando nos caminhos do Senhor e se o Senhor está se agradando de mim, é o que está escrito aqui. Quando me confronto com esta verdade, é que eu vou realmente saber se eu estou andando nos caminhos do Senhor. Eu aprendi isso desde muito cedo, com um amigo, com um mentor espiritual meu. E ele falava: César, não pense que porque Deus está abençoando a tua vida, que Ele está concordando com a tua vida. E vocês são prova disso. Quantas coisas acontecendo e depois se fica, mas como é que pode? Mas olha só o que aconteceu. Ah, mas eu fazia isso, fazia aquilo, aquele outro. O próprio texto em Mateus fala, Jesus deixa claro isso. Os últimos dias virão, mas Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, aquele outro, expulsamos demônio. E qual é a palavra que o texto diz, dura e incisiva? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Por isso a palavra de Deus é necessária. Eu tenho que estar me relacionando com ela, porque ela é que vai dizer se eu estou sendo aprovado por Deus ou não. Não é aquilo que eu estou fazendo, mesmo que seja em nome de Deus. Não é isso que vai dizer que Deus está se agradando da minha vida. O que vai dizer é quando eu me confronto com a palavra de Deus. E aí, por isso que Josias rasgou as suas vestes, ele ficou irado, ele ficou contestado, porque eles não estavam andando no caminho de Deus. Como é que pode ser? Eu estou reinando sem conhecer o livro. E a partir de então, Deus começou a abençoar realmente e fez tudo o que era bom, diz o texto, diante dos olhos do Senhor. E o Senhor que tinha prometido ser pesado na sua mão com respeito ao povo, porque na realidade o povo não se arrependeu em toda a sua, ou de verdade, em todo o seu coração. E basta você ler Jeremias, o profeta Jeremias,
e Sofonias, que são dessa mesma época de Josias, de Manassés e de Amon, e você vai ver qual era a palavra de Deus para o povo de Israel. Mas Deus falou assim: Josias, porque você se humilhou, porque você se arrependeu, porque você resolveu andar em obediência à minha palavra, toda a sentença que eu designei para Israel será depois que você morrer. Eu vou poupar você de todo o mal que acontecerá em Israel. Que coisa fantástica. Deus deu um salto na história. Deus mudou aquele que era a sua sentença para o povo, porque esse homem, Josias, resolveu realmente alinhar a sua vida de acordo com o que ele leu no livro e fez um propósito diante de Deus de obedecê-lo. A Bíblia é boa por causa disso. Ela não varia de acordo com o coração do homem, de acordo com as políticas que estão vivendo hoje, agora, amanhã, ontem ou no futuro. As verdades que estão aqui não são variáveis no tempo e no espaço. As verdades que estão aqui são eternas, elas não mudam. Pode o homem mudar a sua forma de pensar, de agir, pode a ciência evoluir da forma que queira evoluir, está evoluindo, mas ela nunca mudará ou mudará as verdades que estão ditas aqui. Por isso que o salmista falava: luz para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não é outra coisa que vai dirigir a minha vida, não é outra coisa que vai orientar a minha vida. E se nós não tivermos tendo essa perspectiva, essa forma de encarar a palavra de Deus, a gente vai se perdendo no meio das coisas. E às vezes até tentando querer ajustar a palavra ao nosso próprio pecado. Quantas vezes não me pego, às vezes, assim? Ah, mas eu acho que não é bem assim. Deve ser outra forma, porque não é possível. Isso é muito difícil, mas se for assim, não tem ninguém que se salve. Se for assim, não tem nenhum justo sequer. Se for obedecer do que está aqui, ninguém se salva. Tá? Tudo que está escrito aqui é possível se realizar. Agora, depende do quanto Deus é Senhor da minha vida e da tua vida. Depende de quanto Jesus é realmente o nosso Salvador e o nosso Senhor. E aí não é fácil. Não é fácil eu ter que abrir mão de algumas coisas. E vamos ser bem honestos, eu e você. Tem alguns aspectos da nossa vida, tem alguns cantos da nossa vida que a gente não gosta que Deus mexa. E a gente não deixa Ele mexer. E quando Ele mexe, a gente reclama, porque dói. Porque não é confortável. Porque mexe com o nosso orgulho, com o meu orgulho, com a minha vaidade, com meus interesses próprios. Mas está dito, a orientação é esta. E quanto mais eu sou, como diz aqui o texto, Josias foi humilde, Manassés também, mesmo no meio de todo aquele pecado, teve um momento em que ele reconheceu o Senhor Deus na sua vida e se humilhou. E sempre que nós nos humilhamos diante de Deus, o que diz o texto? Deus nos exalta. Deus nos exalta. Sobremaneira, de forma toda especial. Então, mesmo na nossa caminhada, a gente tenta, às vezes, querer moldar a palavra de Deus, a nossa interpretação ou a nossa verdade. E, na realidade, às vezes me pego e falo assim: César, você não está tentando interpretar nada. Você está tentando dizer o seguinte: está tentando procurar uma justificativa a uma coisa que você já sabe que é errado, mas você não quer admitir o erro. Às vezes Deus fala comigo assim: você está errado. Eu falo: não, senhor, mas não, você está errado. Mas, ó, senhor, tem mais aquele texto lá. Você está errado, César. Admita. Você está errado. Não tente torcer os textos, adaptar o texto àquilo que é a sua conveniência.
É isso que o Espírito faz com a gente às vezes. E quanto mais a gente se dobra, que é isso, quando nós nos humilhamos, a gente se dobra a Deus, fala, então tá bom, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque ela é boa, é agradável, ela é perfeita, ela é o melhor para mim, diz Paulo aos Romanos. É isso que a palavra faz, mas ela nos fere às vezes, porque ela vai contrário ao ritmo das coisas, ao nosso próprio caminhar. Então eu quero encerrar nessa manhã fazendo alguns desafios a você. Porque essa é uma outra coisa também. A gente é duro de coração, essa é a verdade. Né? A gente vem às vezes à casa do Senhor e fica assim extasiado. Né? Vou lá, vejo o pastor Ailton pregar e falo assim, cara, que bacana. Olha como ele pregou ungido por Deus. Que verdades profundas que ele falou. Cara, é bom mesmo de pregação. E aí, vira as costas e vou embora. Não aconteceu nada comigo. Não deixei de ser tocado pelo Espírito de Deus, fiquei só entusiasmado com a mensagem. Achei que Deus falou, foi legal, foi bacana. E eu? Um dia desses eu estava num culto com uma outra igreja, com a Beth. E eu estava assim, né? Eu estava achando, bacana, né? O pregador foi sensacional. Aí saímos do culto, a Beth perguntou assim, e daí? A mensagem hoje foi muito boa, né? E como é que nós aplicamos na nossa família? Eu falei, como? Como é que nós vamos aplicar aquelas verdades na nossa família? Porque Deus está falando com todo mundo. E falou com a gente também. Mas a gente foge, né? Então, quando vem o momento do apelo, né? Uns saem até antes do culto, outros, né, até começam a orar naquele momento. Claro que tem que orar quando é um apelo. Mas eu quero dizer a você, o que foi que Deus falou com você nesta manhã? Não é porque eu estou aqui que Deus falou com você. É porque Ele fala sempre. Sempre que a palavra de Deus é aberta e lida, não importa o pregador, não importa a eloquência do pregador, o quanto ele seja bom ou mal, Deus fala. Agora, fala com aqueles que querem ouvir. E se a gente vem à casa do Senhor e Deus fala e a gente não ouve, de certa forma, perdemos tempo. Agora, quando eu vou à casa do Senhor, ouço o que o Espírito fala e percebo que aquele item, naquele momento, foi o que Deus falou comigo e eu tomo uma atitude diante de Deus, então valeu a pena. E aí eu vou ser transformado pelas verdades de Deus. Então minha pergunta a você nessa manhã é, o que foi que o Espírito falou com você? Onde foi que o Espírito de Deus tocou no seu coração? Segunda coisa, se Deus falou com você alguma coisa nessa manhã, que atitude você vai tomar? O que você vai fazer com isto? E só então haverá uma eficiência da palavra de Deus na tua vida.